Seguimos aqui com o nosso Levante a Voz. Hoje de volta aqui, Dr. Walter Luiz, gastroenterologista. E nós estamos no maio, todo mês tem uma campanha, né? É o Maio Roxo, mês de combate às doenças inflamatórias intestinais. Doutor, bom dia, explique pra gente aí quais são as mais conhecidas, né? Quais são as mais frequentes, né? Numa linguagem que o povo já conhece, que o pessoal tem que ficar atento para essas doenças inflamatórias intestinais. Quais são? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Noel. Bom dia, ouvintes da IA. Na verdade, a doença inflamatória intestinal é um processo inflamatório do intestino, né? Que você geralmente tem diarreia, dor abdominal, aí vem perda de peso. São os principais sintomas que tem. E é resultado de uma inflamação do intestino, ou da mucosa, ou do toda da parede, a depender da doença que tem. Você tem dois tipos básicos, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são parecidas em algumas vezes na apresentação clínica, mas que tem diferenças na fisiopatologia. É uma doença geralmente associada, multifatorial, né? Tem componente genético, ambiental, enfim, emocional também muito forte, e que traz grande sofrimento aos pacientes. Então esse mês é para conscientizar sobre a existência da doença, das pessoas que sofrem disso, e para tentar ajudar e amenizar esse sofrimento. Bom, agora tem um grupo de risco, assim, que o senhor fala que, ou por idade, ou por questão genética? Idade genética, né? Claro, história familiar, e a idade geralmente é uma doença de mulheres jovens, né? Assim, aí na faixa de 30 aos 50, tem um segundo pico na idade, 20 aos 40, na verdade, tem um segundo pico na idade mais avançada, mas é basicamente isso para a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, mais ou menos igual à distribuição, tende a ser mais grave, né? A evolução, porque a diferença básica é que a retocolite ela acomete a mucosa do intestino grosso. É uma doença mucosa. A doença de Crohn é uma doença que acomete toda a parede e pode ir da boca ao ânus. Essa é a diferença. Mas o grupo de risco é esse. Pacientes jovens, e o alerta geralmente é diarreia, dor abdominal, perda de peso, esses sintomas aí. Essa doença, como é a doença de Crohn? De Crohn. 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 A diferença dela para a questão da úlcera retocolite ulcerativa. Sim. Como eu falei, no começo eu até comentei isso aí, são doenças parecidas em alguns casos. A doença de Crohn, ela é uma doença que a gente chama de transmural. Ela pode inflamar toda a parede do intestino e pode acometer da boca ao ânus. Tem pacientes que têm fístula, né? Tudo. Já a retocolite ulcerativa, ela é uma doença mucosa do intestino grosso, do cólon. Então, a retocolite geralmente cursa com diarreia, com dor abdominal, perda de peso, diarreia, com sangue, com muco. A doença de Crohn também pode ser assim, mas ela pode ser apresentada, por exemplo, como uma dor abdominal crônica, que você não consegue achar uma causa. Pode se confundir com alguma outra coisa, não sei, por exemplo... Tuberculose intestinal, uma própria diarreia infecciosa, a pessoa pensa que mais prolongada, né? E qual o sinal que tem que fazer a pessoa acender alerta aí? Alguma observação na fezes, alguma observação? Diarreia, né? Basicamente que não diarreia para, aquela crônica, diarreia que... Isso. Prolongada, que sim. tem sangue nas fezes, que tem muco. E dor no abdômen. Dor no abdômen. Na doença de Crohn, às vezes, tem só dor mesmo, e você tem que ficar alerta para esse diagnóstico aí. Agora, para quem tem algum tipo de alimento, peixe, ou seja lá o que for, não sei, ou pimenta, ou alguma coisa assim que tem que evitar mesmo? Léo, em qualquer doença, você hoje em dia trata o paciente, então tem que ter um estilo de vida saudável, né? Atividade física, acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional. É uma doença multifatorial e que precisa de equipe multidisciplinar para acompanhamento. Mas assim, na dieta, hoje é bem conhecido já, atividade física regular e uma dieta com pouca gordura, com pouco sal, né? Privilegiar frutas, verduras, sempre assim uma coisa mais, o que chama estilo saudável, né, na verdade, né? Tem um ouvinte aqui que disse que um amigo fez uma biópsia e o resultado retocolite ulcerada inespecífica, e que esse amigo está em pânico lá, com medo de ser câncer. Não é câncer essa biópsia. A doença de Crohn, a retocolite, ela tem correlação com o câncer. Mas pode virar câncer? A partir de 10 anos de doença, você tem que manter uma vigilância anual com colonoscopia, porque o risco de câncer aumenta
sobretudo nos pacientes que têm doença mais grave, né? Tem doença do colo inteiro, porque você pode ter a doença de retocolite ulcerativa só no reto sigmoide, só o lado esquerdo do intestino. Quando o intestino é todo acometido, a partir de 10 anos a vigilância tem que ser bem rigorosa. O pessoal está perguntando se quem tem pode tomar antibiótico para tratar o quê? H. pylori? Pode tomar sim. Em relação a, por exemplo, hábitos como questão de bebida, tem que mudar totalmente? Não é proibido beber, não é proibido viver quem tem doença reumatóide intestinal. Esse é o foco da conscientização. Agora, exagero é proibido. Vida normal, exatamente. Não é proibido, né? Não é recomendado. Proibir não é recomendado. Proibir é meio perigoso. Imagina que o pessoal pergunta ao médico, doido para ouvir assim, doutor, pode beber? Se o médico disser pode, ele pronto. Prepara o engradado. Eu perguntei essa semana mesmo. Prepara o engradado. Pronto. Acho que ele tem que ter cuidado, tem que ter essa bebida em excesso, não só para qualquer situação de saúde, não faz porque bem. Quem não tem, se beber demais todos os dias, todo final de semana, é candidato a ter. Vai ter uma cirrose, uma pancreatite crônica, né? E doença neurológica. Então, assim, alcoolismo não é uma doença grave a ser tratada como todas as outras. Uma pergunta aí, a doença de Crohn, né? É diverticulite, tem uma semelhança. Teve aquele prefeito, né, Sérgio Meneghelli, que teve diverticulite. Ficou numa situação difícil ele, né? Não, diverticulite é outra situação. O divertículo é uma alteração do intestino que ocorre com o envelhecimento. A partir de 40, 50 anos começa a aparecer. Quando chega com 80, 70 anos de idade, quase todo mundo tem divertículo. A diverticulite acontece quando há uma perfuração no divertículo, uma microperfuração, e aí faz um processo inflamatório na região. Às vezes tem que ser cirúrgico, depende do grau de gravidade. Bom, agora são 7h52 para a gente fechar aqui, doutor, a pergunta que todo mundo faz, assim, tem cura ou tem que conviver com isso, tratando e tal? É como hipertensão, controle. Curar, porque assim, como tem um componente genético que interage com o ambiental, com o dietético e tudo, então também o que acontece é que mesmo o paciente que tem uma remissão da doença, que é o que se busca, ele tem que manter uma vigilância e pode reativar por algum motivo. Mas só, eu sei que eu perguntei, mas só para destacar aqui para a gente fechar, tem alguma coisa que acelera isso? Como acelera essa forma? Não, que tipo assim, a gente pergunta o que é que causa, o que é alguma coisa que eu digo, olha, tem que evitar isso. O gatilho, não, às vezes tá tudo bem, a pessoa tem um processo de uma diarreia aguda por algum vírus, alguma bactéria, ali desencadeia o processo. Então, aquilo que você sabe que pode dar uma diarreia, é melhor se afastar. Não assim, eu acho que para prevenir, você não tem muito o que fazer. Se tiver na sua genética e com interação ambiental acontecer, vai acontecer. Né? Assim, é uma doença para você controlar e tratar de forma adequada. Não é uma coisa. Descobrir assim no início seria. Claro, descobrir no início, tratar de forma adequada. Hoje em dia você tem vários níveis de tratamento que você faz e que podem dar uma qualidade de vida, tocar a vida normal. Agora, a paciente tem retocolite ulcerativa, eu tenho pacientes que eu acompanho que ficam 6, 7, 8 anos em remissão, de repente tem lá um estresse, perde um parente, uma pessoa querida, tem uma coisa, e volta a reativar a doença. Então. Muito bem, doutor, muito obrigado, viu, doutor Walter, todos os dias aí no INCAR? Todos os dias, e lembrando que assim, é uma doença crônica, que tem controle, tem um bom controle e que essa é a ideia. Quem tem que ser conscientizado de buscar atendimento, de levar um estilo de vida saudável e, com isso, ter sua vida menos modificada pela doença. Muito bem, 7h54, doutor Walter Luz aqui conosco, muito obrigado, doutor, tenha um bom dia. Vamos